Estruturalismo experimental Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt, conhecido como o pai da psicologia moderna, marcou um antes e um depois no estudo da mente humana. Ele foi o primeiro a estabelecer a psicologia como uma disciplina científica independente, separada da filosofia e da fisiologia. A sua abordagem, conhecida como estruturalismo experimental, procurou decompor a experiência consciente nos seus componentes fundamentais através de métodos rigorosos e sistemáticos. Durante o século XIX, as ciências naturais, como a física e a química, avançaram enormemente através da aplicação de métodos experimentais. No entanto, o estudo da mente permaneceu enraizado na filosofia especulativa. Temos diversas influências importantes para Wundt, como René Descartes, que introduziu a ideia da dualidade mente-corpo, sugerindo que a mente opera sob leis diferentes das do corpo. John Locke e David Hume promoveram o empirismo, argumentando que o conhecimento vem da experiência sensorial. Gustav Fechner investigou a relação entre estímulos físicos e percepções subjetivas. Wundt pegou essas influências e propôs que a mente pudesse ser estudada através de métodos experimentais, assim como os fenômenos naturais. Nascido em 1832 na Alemanha, Wundt estudou medicina e fisiologia antes de se voltar para a psicologia. A sua formação científica permitiu-lhe abordar a mente a partir de uma perspectiva biológica, mas o seu interesse pela filosofia levou a questionar-se sobre a natureza da consciência. Em 1874, publicou Princípios de Psicologia Fisiológica, onde estabeleceu que a psicologia deveria estudar a experiência consciente. Em 1879, fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental em Leipzig, evento considerado o nascimento oficial da psicologia como ciência independente. O estruturalismo experimental busca compreender a mente humana, decompondo-a em seus elementos mais básicos. Segundo Wundt, para compreender como funcionam os processos mentais complexos, devemos primeiro identificar os blocos que os compõem. Wundt identificou 3 componentes fundamentais da experiência consciente. 1. Sensações. Eles são os dados mais básicos de percepção. Por exemplo, ao olhar para um objeto vermelho, a sensação básica seria a própria cor vermelha. 2. Imagens. Representações mentais de experiências passadas. Exemplo, lembrar o aroma de uma flor mesmo que ela não esteja fisicamente presente. 3. Sentimentos. Acompanham sensações e imagens, proporcionando uma dimensão emocional. Exemplo, sentir vontade ou não gostar de ouvir uma melodia. Esses elementos são combinados por meio de processos chamados associação e apercepção. A apercepção, um conceito-chave no trabalho de Wundt, refere-se à capacidade da mente de organizar elementos em uma experiência coerente. Por exemplo, quando vemos uma flor, não só percebemos a sua cor e forma, mas também a associamos a memórias e sentimentos, criando uma experiência rica e complexa. Wundt foi um pioneiro na aplicação de métodos experimentais ao estudo da mente. A sua principal técnica era a introspecção controlada, na qual os participantes observavam e descreviam os seus próprios estados mentais sob condições estritas. Entre as características da introspecção experimental, encontramos um treinamento rigoroso. Os observadores receberam treinamento específico para evitar preconceitos e fornecer descrições precisas. Estímulos controlados. Os experimentos foram realizados em ambiente controlado, onde os estímulos foram cuidadosamente regulados. Foco imediato. Os participantes foram solicitados a relatar suas experiências assim que elas ocorressem, evitando pensar demais. Um experimento típico pode envolver a exposição de um participante a um som repetitivo e pedir-lhe que descreva sensações auditivas, as imagens mentais que ele evocou e os sentimentos associados. Resultados esperados. Sensações. O som é nítido e constante. Imagens. Isso me lembra o zumbido de um mosquito. Sentimentos. É um pouco irritante. O laboratório de Leipzig foi o epicentro do estruturalismo experimental e atraiu estudantes de todo o mundo. Centenas de experimentos foram realizados, gerando dados sobre percepção, atenção e tempo de reação. Muitos dos estudantes do Boom, como Eduard Titchener, levaram as suas ideias para outros países, onde evoluíram para novas correntes. O laboratório promoveu a colaboração entre pesquisadores, consolidando a psicologia como disciplina. O estruturalismo experimental foi criticado pela subjetividade. A introspecção dependia da capacidade do observador de descrever seus próprios estados mentais, o que gerava variação significativa entre os participantes. Foco limitado. Boom ignorou aspectos-chave da mente, como o inconsciente, que mais tarde foram explorados por Freud. Rejeição do funcionalismo e do behaviorismo.
Estas correntes argumentavam que a abordagem estruturalista era demasiado teórica e pouco prática. Apesar das críticas, o trabalho de Bohm lançou as bases para a psicologia moderna. Sua insistência na experimentação rigorosa e na medição precisa continua sendo um pilar fundamental na pesquisa psicológica. Muitas técnicas atuais, como experimentos em neurociência cognitiva, têm suas raízes nas metodologias de Bohm. Seu foco na quebra de processos mentais inspira estudos atuais sobre atenção e percepção. Quão objetiva pode ser a introspecção no estudo da mente? Que aspectos do estruturalismo experimental você acha que ainda são relevantes hoje? Como as ideias de Bohm evoluíram em outras tendências psicológicas? O estruturalismo experimental de Wilhelm Bohm marcou o início da psicologia como ciência, deixando um legado indelével na história do conhecimento humano. Embora sua abordagem tenha sido superada por outras correntes, seu impacto permanece válido no método científico e na busca pela compreensão da mente humana.